Ninguém jamais falou sobre essa ilha. Ela não aparecia em mapas, não surgia em satélites e não existia em nenhuma história contada por adultos. Mas, naquela noite em que o mundo decidiu virar as costas para um menino sem nome, sem casa e sem ninguém, ela apareceu. Flutuando silenciosa sobre o mar escuro. E o que ele encontrou ali não apenas salvou sua vida, como destruiu tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo. Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa seu like agora, isso ajuda muito esse tipo de história a continuar existindo, e comenta aqui embaixo, você acredita que o destino escolhe pessoas, ou que as pessoas escolhem o destino? Agora respira fundo. Essa história não é comum. Ele não lembrava exatamente quando tinha parado de esperar. Talvez tenha sido depois da terceira noite dormindo sob a ponte. Ou depois da primeira vez em que pediu ajuda e fingiram não ouvir. O fato é que, em algum ponto, algo dentro dele fechou a porta. Não com raiva. Não com ódio. Mas com aquele silêncio pesado de quem entende cedo demais que o mundo não é um lugar feito para todos. O menino não tinha mais do que 12 anos. Era magro demais para a idade, com roupas que pareciam sempre um número menor do que deveriam ser. O cabelo vivia bagunçado, não por estilo, mas porque ninguém nunca disse que ele precisava arrumar. E seus olhos, havia algo neles que fazia adultos desviarem o olhar rápido demais. Não era tristeza pura. Era ausência. Como se ele estivesse ali só pela metade. O orfanato havia sido fechado meses antes. Disseram que era falta de verba, como sempre dizem. As crianças foram realocadas, palavra bonita para justificar decisões frias. Algumas foram adotadas às pressas. Outras, mandadas para lugares ainda piores. Ele ficou no meio do caminho. Grande demais para despertar pena, pequeno demais para sobreviver sozinho. Invisível o suficiente para ser esquecido. Nas primeiras semanas, ainda tentou manter uma rotina. Dormia perto do porto, onde o barulho das ondas abafava o medo. Catava restos de comida quando conseguia. Observava as pessoas com atenção, tentando aprender como elas se moviam pelo mundo com tanta certeza, como se pertencer fosse algo automático. Mas não era. Pelo menos não para ele. Com o tempo, o medo mudou de forma. Já não era mais o frio da noite ou a fome no estômago. Era a sensação constante de estar ocupando espaço demais. De ser um erro andando pelas ruas. Ele aprendeu a andar rápido, cabeça baixa, corpo encolhido. Aprendeu que pedir ajuda quase sempre machuca mais do que ficar em silêncio. Naquela noite específica, o vento veio diferente. Mais forte. Mais carregado. O céu estava pesado, sem estrelas, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. O menino caminhava sem destino, apenas seguindo o instinto de se afastar. Algo dentro dele dizia que não era seguro ficar onde estava. E, pela primeira vez em muito tempo, ele decidiu ouvir essa voz. Foi então que o mar chamou sua atenção. Não foi um som. Foi um movimento. Algo deslocado da lógica. No horizonte escuro, acima das águas, havia uma sombra. Grande demais para ser um barco. Estável demais para ser ilusão. Ela não balançava como as ondas. Não afundava. Apenas, estava ali. Suspensa. Ele piscou várias vezes. Esfregou os olhos sujos com o dorso da mão. A sombra continuava. E, conforme se aproximava da beira do cais, o impossível começava a ganhar forma. Uma ilha. Com árvores. Com pedras. Com uma espécie de luz suave pulsando no centro, como um coração distante. O medo veio forte. Mas não foi suficiente para fazê-lo recuar. Porque quando você já perdeu tudo, o desconhecido deixa de assustar. Ele pensou, por um segundo, que talvez estivesse enlouquecendo. Pensou que fosse fome. Ou cansaço. Ou o cérebro pregando uma última peça cruel antes de desistir de vez. Mas a ilha não desapareceu. Uma pequena embarcação, velha e amarrada ali há anos, balançou sozinha, como se alguém a estivesse convidando. O menino hesitou. Olhou ao redor. Ninguém. Nenhuma voz. Nenhuma sirene. Nenhuma regra dizendo que ele não podia ir. E foi assim, sem testemunhas, sem promessas e sem saber que aquele passo apagaria sua vida antiga para sempre, que ele soltou a corda, entrou no barco e começou a remar em direção àquilo que jamais deveria existir. Enquanto se afastava da costa, uma sensação estranha tomou conta dele. Não era esperança. Era algo mais profundo. Como se, pela primeira vez, o mundo estivesse olhando de volta para ele. E a ilha parecia esperar. O remo cortava a água devagar, quase com respeito. O menino tinha medo de fazer barulho,
como se qualquer som mais alto pudesse acordar algo que estivesse dormindo sob o mar. A cada avanço, a ilha parecia crescer, não em tamanho, mas em presença. Não era só terra flutuando. Era como se o ar ao redor dela fosse diferente, mais denso, mais vivo. O vento, que antes castigava, agora empurrava o barco com suavidade, como uma mão invisível guiando o caminho. Quando o casco encostou na margem rochosa, ele demorou a sair. Ficou ali, sentado, respirando fundo, tentando entender por que não sentia pânico. O normal seria correr, gritar, voltar. Mas tudo dentro dele estava estranhamente calmo. Um silêncio bom, raro, daquele tipo que a gente só sente quando para de lutar contra o mundo por alguns segundos. Ao colocar o pé na ilha, sentiu algo diferente sob a sola gasta do tênis. A pedra estava morna. Não quente, não fria. Morna. Como se tivesse absorvido o calor do dia inteiro, mesmo sem sol algum. Ele se abaixou e tocou o chão com a mão. A sensação percorreu o braço inteiro, um arrepio lento, profundo, que não doía. Pelo contrário, confortava. As árvores eram altas, mas não fechavam o céu. As folhas tinham um brilho sutil, quase imperceptível, como se refletissem uma luz que não vinha de fora. Não havia insetos. Nenhum som de animal. Só o bater suave do próprio coração, que agora parecia alto demais naquele silêncio organizado demais para ser natural. Ele começou a andar. Cada passo parecia revelar um detalhe novo. As raízes das árvores não afundavam no chão. Elas se espalhavam pela superfície, entrelaçadas, como se segurassem a ilha no ar. Em alguns pontos, dava para ver o mar lá embaixo, através de pequenas frestas na terra. Aquilo deveria ser assustador. Mas não era. Era belo de um jeito difícil de explicar. Como ver algo proibido, ainda assim, sentir que aquilo sempre esteve esperando por você. Depois de alguns minutos, ele percebeu que não estava cansado. A fome, que o acompanhava há dias como uma sombra constante, tinha simplesmente sumido. O corpo estava leve. Os pensamentos, mais claros. Era como se a ilha estivesse retirando dele tudo que pesava demais. Foi então que viu a construção. No centro da ilha, entre pedras lisas e árvores curvas, havia algo que não pertencia à natureza. Uma estrutura simples, feita de metal escuro e vidro opaco, parcialmente coberta por musgo. Não parecia nova, mas também não parecia antiga. Não tinha portas visíveis. Nenhuma janela comum. Apenas símbolos gravados na superfície, formas que não lembravam letras, mas davam a estranha impressão de serem compreendidas, mesmo sem serem lidas. O menino se aproximou devagar. Quanto mais perto chegava, mais forte era a sensação de que estava sendo observado. Não por olhos. Por algo mais amplo. Como se a ilha inteira estivesse consciente da presença dele, avaliando, pesando, decidindo. Quando encostou a mão na superfície fria da estrutura, tudo mudou. As luzes se acenderam de dentro para fora, atravessando o vidro opaco como veias luminosas. O chão vibrou levemente. Um som grave, quase imperceptível, ecoou pelo ar, lembrando uma respiração profunda depois de muito tempo presa. Ele recuou um passo, assustado, mas não caiu. Algo parecia sustentá-lo. Então, uma abertura surgiu onde antes não havia nada. Não foi uma porta se abrindo. Foi o espaço cedendo, como se entendesse que precisava dar passagem. O interior revelava um corredor curto, iluminado por uma luz suave, acolhedora demais para algo desconhecido. Ele pensou em tudo que tinha aprendido na rua. Não confie, não entre, não aceite convites silenciosos. Mas pensou também em tudo que havia perdido seguindo essas regras. E, pela primeira vez, decidiu quebrá-las. Ao atravessar a abertura, sentiu o ar mudar novamente. Ali dentro, o silêncio era diferente. Mais profundo. Mais antigo. No fim do corredor, uma sala circular o aguardava. No centro, suspenso no ar, havia um objeto impossível de ignorar. Um núcleo. Não uma máquina comum. Não um artefato comum. Era como um coração feito de luz e memória, pulsando devagar, projetando imagens no ar ao redor. Imagens de lugares que ele nunca tinha visto. Pessoas que não conhecia. Crianças. Ilhas. Mundos inteiros flutuando no vazio. E então, sem aviso, uma das imagens mudou. Era ele. Mais velho. Em pé. Olhando para aquela mesma ilha, mas com um rosto que não carregava mais ausência. Carregava propósito. O menino caiu de joelhos, o ar fugindo dos pulmões. Lágrimas vieram sem pedir permissão. Porque, pela primeira vez na vida,
ele entendeu uma coisa simples e assustadora ao mesmo tempo. Ele não tinha sido abandonado. Ele tinha sido poupado. O choro veio sem controle, pesado, daqueles que sacodem o corpo inteiro. O menino tentou se levantar, mas as pernas falharam. Não por fraqueza física. Era como se o peso daquilo tudo tivesse caído de uma vez só sobre ele. Ver a própria imagem projetada no ar, mais velha, mais firme, mais inteira, aquilo bagunçou algo profundo. Porque não era só uma possibilidade. Parecia uma lembrança de algo que ainda não tinha acontecido. O núcleo pulsava com mais intensidade agora. A luz mudava de ritmo, acompanhando a respiração irregular dele. Cada batida iluminava símbolos nas paredes da sala, que surgiam e desapareciam como pensamentos rápidos demais para serem segurados. O ar vibrava, mas não machucava. Pelo contrário, envolvia. Então veio a voz. Não ecoou pelos ouvidos. Surgiu direto dentro da cabeça, clara, sem tom definido, nem masculina, nem feminina. Era mais uma presença do que um som. Você chegou porque não havia mais onde ficar. O menino levou as mãos à cabeça, assustado, tentando encontrar a origem daquilo. O coração disparou. Mas a voz continuou, calma, quase paciente. Não tema. A ilha responde apenas a quem perdeu tudo que o prendia. Ele engoliu seco. A garganta ardia. Não sabia se falava em voz alta ou se apenas pensava as palavras. Mesmo assim, respondeu. Quem é você? O núcleo brilhou mais forte, projetando novas imagens. Ruínas flutuando sobre oceanos desconhecidos. Crianças caminhando sozinhas por mundos vazios. Pessoas olhando para o céu, sentindo algo que não sabiam explicar. Sou o que resta de um lugar que já foi lar para muitos. Sou guardião, memória e escolha. O menino sentiu um aperto no peito. Algo naquela resposta doía, mesmo sem ele entender o motivo. Por que eu? Perguntou, quase num sussurro. Tem tanta gente sofrendo, gente pior do que eu. A luz diminuiu por um instante, como se o núcleo estivesse refletindo. Porque a maioria ainda espera ser salva. Você aprendeu a caminhar sem esperar. Aquilo bateu fundo. Era verdade. Ele não esperava mais ninguém. Nem ajuda. Nem milagres. Nem promessas. Apenas seguia. Sobrevivendo. Um dia de cada vez. O núcleo então projetou outra imagem. Desta vez, o orfanato. A porta sendo trancada. As crianças sendo levadas. Ele ficando para trás, esquecido no corredor vazio. Esse foi o momento em que você se tornou visível para a ilha. O menino sentiu o estômago revirar. Então, isso foi um teste? Não. Foi uma consequência. A sala parecia girar lentamente, como se a própria ilha estivesse se ajustando à conversa. O menino respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. O que é esse lugar? Perguntou. Por que ele existe? O núcleo respondeu mostrando algo diferente. Um mundo antigo, avançado, com cidades flutuantes cruzando os céus. Pessoas que manipulavam energia como se fosse matéria. Crianças sendo treinadas desde cedo. Não havia risos. Não havia escolha. Este lugar foi criado para selecionar. Para preparar. Para moldar. As imagens ficaram mais sombrias. Crianças falhando. Sendo descartadas. Mundos entrando em colapso por decisões frias, calculadas. Quando percebemos o erro, já era tarde. O menino sentiu um nó no peito. E o que isso tem a ver comigo? O núcleo pulsou, mais lento agora. Esta ilha deixou de buscar os melhores. Passou a buscar os vazios. Ele franziu a testa. Os que não carregam ambição. Nem orgulho. Nem desejo de poder. Apenas sobrevivência e curiosidade. Silêncio. E o que acontece agora? Ele perguntou, com medo da resposta. A luz se expandiu, preenchendo toda a sala. Agora, você escolhe. O chão à frente dele se abriu levemente, revelando 3 projeções flutuando no ar. Em uma, ele voltava para o mundo, com uma vaga lembrança de tudo aquilo, como um sonho mal explicado. Na outra, ele permanecia na ilha, aprendendo, crescendo, se transformando. Na terceira, a imagem era incompleta. Instável. Como se o futuro ali ainda estivesse sendo escrito. Qual é o preço? Perguntou, já sabendo que existia um. A resposta veio sem hesitação. Você não poderá mais pertencer ao mundo como antes. E, quanto mais aprender, menos poderá voltar. O menino fechou os olhos por um instante. Pensou nas ruas. No frio.
na fome, no silêncio. Pensou também naquela versão dele mesmo, em pé, olhando para a ilha com um rosto que não carregava ausência. Quando abriu os olhos, algo dentro dele já tinha mudado. Eu fico. O núcleo brilhou intensamente. A ilha inteira pareceu respirar aliviada. Então prepare-se, disse a voz. Porque a ilha não ensina sem cobrar. E aquilo que você vai descobrir, vai fazer você desejar nunca ter sido escolhido. O primeiro erro do menino foi achar que aprender significava esforço físico. Ele esperava dor nos músculos, quedas, fome controlada, desafios óbvios. Mas a ilha não funcionava assim. Nada ali era direto. Nada era simples. Logo na primeira manhã, se é que aquilo podia ser chamado de manhã, já que o céu parecia sempre preso num eterno fim de tarde, ele acordou com uma sensação estranha, estava sendo observado por dentro. Não havia instrutores. Não havia ordens gritadas. Nenhuma regra escrita. Apenas caminhos que surgiam e outros que desapareciam conforme ele se movia. Quando tentou seguir por trilhas mais fáceis, elas se desfaziam sob seus pés. Quando escolhia caminhos mais difíceis, a ilha parecia se estabilizar, como se aprovasse aquela decisão silenciosa. No começo, ele se irritou. Xingar o chão, as árvores, o vento virou rotina. Mas a ilha não reagia. Não punia. Não recompensava de forma óbvia. Apenas respondia. E essa resposta sempre vinha atrasada, obrigando-o a lembrar do que tinha feito horas antes. Aos poucos, ele entendeu, ali, cada escolha tinha um eco. Em um dos primeiros desafios, a ilha criou uma situação simples. Duas pontes surgiram sobre um abismo. Uma larga, sólida, aparentemente segura. A outra, estreita, irregular, quase invisível. Instintivamente, ele foi para a larga. No meio do caminho, a ponte começou a rachar. Não de uma vez. Lentamente. O suficiente para dar tempo de voltar. Mas voltar significava assumir que tinha escolhido sem pensar. Ele tentou correr. A ponte cedeu. Não houve queda. O chão apenas desapareceu e, no segundo seguinte, ele estava de volta ao ponto inicial, com o coração disparado e a sensação amarga de fracasso. Na tentativa seguinte, ele escolheu a ponte estreita. Cada passo exigia atenção total. Não dava para acelerar. Não dava para se distrair. Quando chegou ao outro lado, nada aconteceu. Nenhuma comemoração. Nenhuma voz. Apenas a certeza incômoda de que, se tivesse errado, ninguém o teria avisado antes da queda. Com o tempo, os desafios ficaram menos visíveis. Às vezes, a ilha apresentava algo aparentemente bom. Um abrigo confortável, comida fácil, descanso imediato. Sempre que ele aceitava sem questionar, algo se perdia depois. A visão ficava turva. O caminho sumia. A ilha ficava silenciosa demais. Em contrapartida, quando ele recusava o conforto imediato, surgiam recompensas estranhas, clareza mental, lembranças mais nítidas, uma sensação de controle que ele nunca tinha tido antes. Não controle sobre o mundo. Controle sobre si mesmo. Em certo dia, exausto, ele se sentou à beira da ilha, olhando o mar lá embaixo. Pensou em como tudo aquilo era injusto. Em como ninguém explicava nada. Em como ele estava aprendendo na base do erro. Foi então que a voz voltou. Você está aprendendo mais rápido do que imagina. Aprendendo o quê? Ele respondeu, cansado. A errar menos? Aprendendo a assumir o peso das decisões antes de tomá-las. Ele ficou em silêncio. E por que isso importa tanto? A ilha ao redor deles mudou. O horizonte se fragmentou, revelando imagens de mundos em colapso. Não por guerras. Não por monstros. Mas por pequenas decisões acumuladas. Conforto escolhido cedo demais. Poder aceito sem preparo. Medo disfarçado de lógica. Por que quem chega até aqui nunca decide só por si? O menino sentiu um frio percorrer a espinha. Então eu vou decidir por outras pessoas? A resposta demorou mais do que o normal. Se continuar, sim. Naquela noite, ele quase desistiu. Pensou em escolher o caminho de volta. Pensou em aceitar a vida simples, dura, mas previsível. Mas algo dentro dele já tinha sido tocado. Uma parte que não aceitava mais viver sem entender o impacto das próprias escolhas. Ele percebeu que a ilha não estava moldando um herói. Nem um líder. Estava moldando alguém capaz de carregar culpa sem se destruir. De errar sem fugir. De escolher sem terceirizar a responsabilidade. E isso, ele começou a perceber, era muito mais pesado do que qualquer força física.
Ao se deitar sobre o chão morno naquela noite, olhando para um céu que nunca mudava, uma certeza silenciosa se formou. Se ele continuasse, jamais voltaria a ser apenas um menino órfão. Ele se tornaria algo que o mundo precisaria, mesmo sem estar pronto para isso. O menino percebeu que algo estava diferente antes mesmo de entender o que. A ilha estava mais silenciosa do que o normal. Não aquele silêncio estável, quase acolhedor, mas um silêncio tenso, como se estivesse segurando alguma coisa que não queria mostrar. O ar parecia mais pesado. As luzes naturais que surgiam entre as árvores estavam fracas, irregulares, como se a ilha estivesse cansada. Ele caminhou sem direção certa, guiado por uma sensação estranha no peito. Não era medo. Era curiosidade misturada com um desconforto difícil de explicar. Quanto mais avançava, mais o cenário mudava. As árvores ficavam retorcidas. O chão apresentava rachaduras finas, como cicatrizes antigas que nunca fecharam direito. Foi então que ele viu o primeiro sinal de que não estava sozinho naquela história. No meio de uma clareira, havia marcas no chão. Pegadas antigas. Não eram dele. Eram maiores. Mais profundas. Algumas pareciam ter sido feitas com pressa. Outras, com raiva. Ele se agachou, passando os dedos pelas marcas. Estavam ali há muito tempo. E, mesmo assim, a ilha não tinha apagado. Eles ficaram, murmurou, mais para si do que para o vento. A voz respondeu sem surpresa. Alguns, sim. O menino sentiu um nó no estômago. Quantos? O núcleo não mostrou imagens dessa vez. Apenas respondeu. Mais do que deveriam. Menos do que o mundo precisaria. Ele continuou andando até chegar a uma região da ilha que parecia quebrada. O chão afundava levemente sob os pés. O ar vibrava de forma errada. Ali, a ilha não flutuava com estabilidade. Parecia presa a algo invisível, como se estivesse sendo puxada para baixo. No centro daquele espaço havia estruturas semelhantes à que ele tinha encontrado no início, mas danificadas. Vidros rachados. Símbolos apagados. Algumas ainda pulsavam com uma luz fraca, instável, como corações cansados demais para continuar batendo. O que aconteceu aqui? Ele perguntou, sentindo o peso da resposta antes mesmo de ouvi-la. Fracassos. A palavra ecoou forte demais. Eles aprenderam rápido. Tomaram decisões difíceis. Mas confundiram responsabilidade com controle. Imagens surgiram no ar. Jovens treinados pela ilha, cada um com habilidades diferentes. Alguns tentavam salvar mundos à força. Outros manipulavam escolhas alheias em nome de um bem maior. Todos começaram com boas intenções. Todos terminaram sozinhos. Eles queriam ajudar, disse o menino, com a voz baixa. Queriam ser necessários. Aquilo doeu. Porque ele entendeu. Ser necessário é viciante. Dá sentido. Dá poder. Dá a ilusão de que, se você sair, tudo desmorona. E onde eles estão agora? A ilha hesitou. Alguns se perderam em mundos que tentaram consertar. Outros, tornaram-se parte da ilha. O menino sentiu um arrepio. Parte? Como assim? O chão vibrou. As estruturas ao redor pulsaram levemente. Quando alguém se recusa a aceitar os limites, a ilha absorve o que resta. Memórias. Decisões. Culpa. Ele sentiu o peito apertar. Pensou na imagem dele mesmo, mais velho, firme, olhando para a ilha. Pensou se aquele futuro incluía se tornar uma lembrança presa ali para sempre. Isso vai acontecer comigo? A resposta veio direta, sem suavizar. Depende de quantas vezes você vai escolher carregar o mundo nas costas. O menino ficou em silêncio por um longo tempo. Olhou ao redor. Sentiu o peso invisível daquele lugar. Não era um paraíso. Nunca foi. Era um filtro. Um teste contínuo que não acabava quando se passava. Então por que a ilha ainda existe? Ele perguntou. Se tanta gente falhou. Por que, de vez em quando, alguém aprende a parar? Aquela frase ficou ecoando na mente dele. Parar. Não salvar tudo. Não corrigir tudo. Não ser o centro de todas as decisões. Enquanto se afastava daquela área quebrada, ele percebeu algo importante. A ilha não temia os fracassos do passado. Temia repeti-los. E agora, ele não era só um aprendiz. Era uma aposta. Uma última tentativa de provar que alguém podia escolher diferente. Depois daquela noite, os desafios mudaram. Já não eram escolhas simples, nem caminhos que desapareciam. A ilha passou a mostrar consequências antes mesmo das decisões serem tomadas.
como se quisesse testá-lo de uma forma ainda mais cruel. O primeiro vislumbre aconteceu sem aviso. Ele caminhava entre árvores quando, de repente, o cenário ao redor se dissolveu. O chão virou névoa. O céu escureceu. E ele se viu em uma cidade desconhecida, observando tudo de fora, como um espectador invisível. Reconheceu a si mesmo ali. Mais velho. Vestindo roupas estranhas, mas familiares de algum modo. As pessoas o olhavam com respeito e medo. Cada palavra que ele dizia mudava o ambiente ao redor. Decisões pequenas causavam impactos enormes. Um gesto de hesitação levava à ruína. Uma ordem fria salvava milhares, mas destruía poucos de forma definitiva. O menino sentiu o peso daquilo esmagar o peito. Isso é real? Perguntou, com a voz trêmula. É uma possibilidade, respondeu a ilha. Uma entre muitas. As cenas avançaram rápido demais. Viu cidades prosperarem. Viu outras afundarem no caos. Sempre havia um padrão. Quanto mais ele tentava evitar sofrimento, mais o sofrimento retornava de formas inesperadas. Quanto mais tentava agradar a todos, mais o mundo se fragmentava. Não tem escolha certa, ele disse, quase em desespero. Há apenas escolhas assumidas. A visão mudou novamente. Desta vez, ele viu o oposto. Um futuro em que recusava o papel. Em que voltava ao mundo comum. Trabalhava. Envelhecia. Sobrevivia. Era uma vida simples. Sem grandes tragédias. Sem grandes feitos. Mas algo ali doía ainda mais. Um vazio constante. Uma sensação de que algo importante tinha sido abandonado. O menino caiu de joelhos quando a visão terminou. Por que você está me mostrando isso agora? Porque o próximo passo exige consciência total do preço. Ele respirava com dificuldade. Nunca tinha sido ensinado a pensar tão longe. Nunca ninguém tinha colocado o peso do mundo nas mãos dele. Tudo o que ele sempre quis foi sobreviver. Agora, pediam que escolhesse quem sobreviveria. E se eu não quiser isso? A resposta foi simples. Crua. Então outro ocupará o espaço. E viverá com as consequências que você evitou. O menino percebeu, naquele momento, que o pior não era errar. Era fugir. Era permitir que alguém menos preparado carregasse um fardo que ele agora entendia. A ilha não queria um salvador. Queria alguém disposto a permanecer quando todos os outros escolhessem ir embora. E, contra a própria vontade, ele sentiu algo nascer dentro de si. Não coragem. Responsabilidade. Ele achava que já tinha entendido a ilha. Que já tinha aceitado suas regras silenciosas, seus testes indiretos, suas respostas atrasadas. Mas naquela noite, a ilha mostrou que ele ainda estava olhando tudo da superfície. Porque aprender a escolher era só o começo. O verdadeiro perigo vinha depois. Tudo começou com um sonho. No sonho, ele caminhava por um lugar que parecia a própria ilha, mas quebrada. Árvores inclinadas, raízes soltas, pedaços de terra flutuando sem conexão alguma. O céu estava rachado, como vidro prestes a cair. E havia pessoas ali. Muitas. Algumas caminhavam sem rumo. Outras estavam paradas, olhando para o vazio, imóveis demais para parecerem vivas. Quando ele se aproximou da primeira delas, sentiu o choque. Era alguém que parecia humano, mas não completamente. Os olhos estavam abertos, atentos, mas vazios de emoção. O corpo reagia, mas não sentia. Quando aquela figura falou, a voz saiu correta demais, sem falha, sem hesitação. Nós escolhemos continuar. O menino acordou com o peito ardendo, como se tivesse prendido a respiração por tempo demais. A ilha estava silenciosa. Silenciosa demais. Nem o vento suave que costumava circular entre as árvores estava presente. Ele se levantou e sentiu algo errado no ar. Não era ameaça imediata. Era ausência. Como se algo tivesse sido retirado dali. Sem entender por quê, seus pés o levaram até uma região da ilha que ele nunca tinha visto antes. O caminho não surgiu sozinho. Pelo contrário. Ele precisou forçar a passagem, escolher avançar mesmo quando o chão parecia não querer sustentá-lo. Cada passo exigia decisão consciente. Cada hesitação fazia o trajeto se desfazer atrás dele. No fim do percurso, havia uma clareira artificial. O chão era liso demais. Perfeito demais. E no centro, figuras. Eram pessoas. Ou tinham sido. Algumas estavam sentadas, imóveis, com os olhos abertos. Outras caminhavam em círculos curtos, repetindo movimentos simples, como se seguissem rotinas internas. Não falavam entre si. Não se olhavam.
Apenas existiam. Sustentadas por algo invisível. O núcleo se manifestou sem ser chamado. Eles chegaram antes de você. O menino sentiu um nó no estômago. Eles falharam? Não. A resposta veio rápida demais. Eles continuaram. Ele se aproximou de um dos que estavam sentados. Era um homem adulto, mas com traços difíceis de definir. A idade parecia congelada. O menino estendeu a mão, hesitante, e tocou o braço dele. Estava morno. Vivo. O que aconteceu com eles? Perguntou, com a voz baixa. O núcleo projetou imagens ao redor da clareira. Viu aquelas pessoas em fases anteriores do treinamento. Escolhas corretas. Decisões difíceis. Sacrifícios conscientes. Eles tinham aprendido rápido demais. Entendido cedo demais como a ilha funcionava. E, em algum ponto, tinham feito a mesma escolha. Eles decidiram não voltar. O menino engoliu seco. Mas eu também escolhi ficar. Você escolheu aprender, corrigiu o núcleo. Eles escolheram otimizar. As imagens mudaram. Mostravam aquelas pessoas abrindo mão de pequenas coisas. Emoções. Dúvidas. Medos. Tudo parecia lógico. Tudo parecia eficiente. Cada renúncia tornava as decisões mais rápidas. Mais precisas. Menos dolorosas. Isso parece, bom, ele murmurou, confuso. O núcleo pulsou mais forte. Até que nada mais dói. Foi ali que ele entendeu. Aqueles não eram prisioneiros. Eram voluntários. Pessoas que decidiram ir além do limite humano para nunca mais errar. Nunca mais sofrer. Nunca mais hesitar. Haviam se tornado extensões da ilha. Ferramentas perfeitas de decisão. Eles ainda são pessoas? Perguntou, com medo da resposta. O silêncio durou mais do que deveria. Eles são resultado. O menino sentiu algo se quebrar dentro do peito. Não era tristeza. Era compreensão. Aquela era a tentação real da ilha. Não o poder. Não o controle. Mas o alívio. A promessa silenciosa de nunca mais carregar culpa. Nunca mais sentir medo. Nunca mais ser fraco. Ele recuou um passo. E eu? Perguntou. Eu vou virar isso? O núcleo não respondeu de imediato. A ilha parecia esperar. Depende do quanto você está disposto a continuar sentindo. Naquela noite, o menino não dormiu. Ficou sentado à beira da clareira, observando aquelas figuras que respiravam sem viver. Pensou em como o mundo lá fora machucava. Pensou em como seria fácil abrir mão da dor. E pensou, com um aperto no peito, que talvez sentir fosse o último pedaço de humanidade que ele ainda tinha. Ali, diante do maior atalho possível, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele aprenderia tudo o que a ilha tinha a ensinar. Mas não ao custo de deixar de ser humano. E, sem saber, essa decisão o colocava em conflito direto com algo muito maior do que a própria ilha. O silêncio daquela manhã não era normal. A ilha sempre foi silenciosa, mas havia tipos diferentes de silêncio, e o menino já tinha aprendido a reconhecê-los. Havia o silêncio de aprendizado, o silêncio de observação, o silêncio de erro. Mas aquele era outro. Era o silêncio que antecede uma revelação grande demais para ser desfeita. O núcleo chamou sem palavras. Ele apenas soube que precisava ir até o centro da ilha. Cada passo parecia mais pesado, como se o chão quisesse atrasá-lo, não para impedi-lo, mas para lhe dar tempo de pensar. Pela primeira vez desde que chegará ali, o menino sentiu medo real. Não do desconhecido, mas de si mesmo. A sala circular estava diferente. As paredes, antes neutras, agora exibiam imagens contínuas, como se a ilha inteira estivesse projetando memórias vivas. Não eram lembranças dele. Eram futuros. Possibilidades. Caminhos que se abririam dependendo de decisões que ainda nem tinham sido feitas. O núcleo pulsava de forma irregular. Hoje você verá o que evitamos mostrar cedo demais, disse a voz, mais grave do que o normal. O menino engoliu seco. Algo dentro dele queria fugir, mas já era tarde demais. As imagens começaram a se formar. Ele se viu mais velho, com o corpo marcado por cicatrizes que não vinham de batalhas físicas. Eram marcas de escolhas difíceis. Decisões tomadas quando não havia opção boa, apenas a menos destrutiva. Pessoas o cercavam, olhavam para ele com expectativa, medo, esperança. Ele falava pouco. Mas quando falava, o mundo ao redor mudava. Em outra projeção, ele se via falhando. Não por falta de capacidade, mas por hesitação. Um único momento de dúvida custava milhares de vidas em um mundo desconhecido.
O olhar dele naquela versão era vazio. Não havia culpa suficiente para reparar o erro. Apenas um silêncio eterno. O menino caiu de joelhos. Para, murmurou. Eu não quero ver isso. Você precisa, respondeu a voz. Por que negar o que você pode se tornar é o primeiro passo para se tornar isso sem perceber. As imagens mudaram novamente. Agora, ele se via retornando ao mundo de onde veio. Não como um salvador. Não como um herói. Mas como alguém deslocado. Ele tentava se encaixar, mas não conseguia. Via injustiças pequenas demais para justificar interferência, grandes demais para ignorar. Cada dia era uma luta interna entre agir e se conter. A ilha nunca o abandonaria completamente. Ela viveria dentro dele, como um peso invisível. Não existe escolha sem dor, existe? Ele perguntou, com a voz quebrada. O núcleo desacelerou o brilho, como se reconhecesse a pergunta. Não para quem enxerga além do próprio corpo. O menino respirou fundo. Pela primeira vez, ele entendeu o real motivo pelo qual tantas crianças antes dele tinham falhado. Não era fraqueza. Era lucidez demais cedo demais. Era perceber que crescer, ali, significava perder algo que nunca mais seria recuperado, a ignorância confortável. E se eu desistir agora? Ele perguntou. A ilha respondeu mostrando uma última imagem. Ele voltava a ser apenas mais um. Não sofria tanto quanto antes. A vida seguia. Simples. Dura. Limitada. Ele sobrevivia. Envelhecia. Morria sem jamais saber o impacto que poderia ter tido. Aquilo doeu mais do que todas as outras visões. Isso também é uma prisão, ele sussurrou. Sim, respondeu a voz. Mas é uma prisão segura. O menino ficou em silêncio por muito tempo. Pensou em tudo que já tinha perdido antes mesmo de chegar ali. Pensou no quanto a vida nunca tinha sido justa com ele. E, ainda assim, percebeu algo desconfortável. Se recusasse agora, não estaria se protegendo. Estaria apenas evitando responsabilidade. Ele se levantou devagar. As pernas tremiam, mas o olhar estava firme. Então me mostre tudo, disse. Não só o que eu posso fazer, mas o que eu posso destruir. O núcleo brilhou como nunca antes. A ilha inteira reagiu. O céu se abriu por um breve instante, revelando algo além das nuvens, além do mundo conhecido. Essa decisão, disse a voz, agora solene, marca o fim da sua infância. O menino não chorou. Não gritou. Apenas sentiu algo se romper dentro dele. Não de forma violenta, mas definitiva. Naquele momento, ele entendeu que o destino não o havia escolhido por acaso. Ele tinha sido escolhido porque, mesmo com medo, ainda era capaz de dizer sim. E a ilha, satisfeita, começou a preparar a fase que poucos alcançavam. A fase em que não se aprende mais apenas com escolhas, mas com consequências irreversíveis. A ilha nunca mentia. Ela apenas demorava para revelar a verdade completa. E naquele dia, o menino, que já não se sentia exatamente um menino, entendeu que todo aprendizado ali tinha um custo escondido, como juros acumulados que só aparecem quando já é tarde demais para desistir. Ele estava diferente. O corpo mais firme, os movimentos mais conscientes, os pensamentos menos impulsivos. Mas havia algo novo crescendo dentro dele, uma distância silenciosa. Não só do mundo que havia deixado para trás, mas de si mesmo como era antes. As lembranças da rua, do frio, da fome, tudo parecia cada vez mais distante, como se pertencesse a outra vida. Foi quando a ilha decidiu mostrar o próximo nível. Sem aviso, o céu mudou. As nuvens se fragmentaram como vidro rachado, revelando imagens suspensas no ar. Não eram mundos desconhecidos dessa vez. Eram cenas simples. Pessoas comuns. Um pescador consertando redes. Uma mulher rindo com o filho no colo. Um grupo de crianças correndo por uma rua estreita. Vidas pequenas, frágeis, reais. O menino sentiu um aperto imediato no peito. O que é isso? Perguntou. A voz respondeu com um tom mais grave do que o habitual. Consequências. As imagens começaram a se mover. Ele percebeu, com um frio na espinha, que cada cena estava ligada a decisões que ele ainda não tinha tomado. Caminhos possíveis. Escolhas futuras. Em algumas projeções, aquelas pessoas sorriam. Em outras, choravam. Em algumas, simplesmente desapareciam. Isso depende de mim? Perguntou, sentindo a garganta fechar. Depende do que você aceitar carregar. A ilha então fez algo que nunca tinha feito antes. Criou uma simulação completa. O chão se transformou, o ar mudou,
e de repente ele não estava mais ali. Estava em uma vila costeira, muito parecida com aquela onde havia crescido. Casa simples. Cheiro de sal. Pessoas andando sem saber que estavam sendo observadas. Ele tentou falar com alguém. Ninguém respondeu. Tentou tocar uma mulher que passava por ele. A mão atravessou o corpo dela como fumaça. Eles não podem me ver, murmurou. Porque você ainda não escolheu existir para eles. Então veio a decisão. A ilha apresentou duas possibilidades. Na primeira, ele intervinha pouco. Fazia escolhas seguras, conservadoras, evitando riscos. A vila sobrevivia, mas nunca prosperava. As pessoas viviam com medo, presas a ciclos pequenos, repetindo erros por gerações. Na segunda, ele assumia decisões difíceis. Algumas pessoas seriam salvas. Outras sofreriam. Algumas escolhas causariam perdas imediatas para evitar colapsos maiores depois. Não havia final feliz absoluto. Apenas equilíbrio instável. Eu não quero decidir quem sofre, ele disse, com raiva. Isso não é justo. A resposta veio rápida. O mundo nunca pediu permissão. A simulação avançou. Ele viu uma criança adoecer. Havia recursos para salvá-la, mas usá-lo significava deixar outra família sem abrigo. Ele hesitou. Quanto mais hesitava, pior a situação ficava. A ilha não aceitava neutralidade. Para! Gritou. Tudo congelou. A voz ficou mais próxima, mais intensa. Você acha que os que vieram antes de você não gritaram o mesmo? Imagens surgiram ao redor. Outros escolhidos. Alguns jovens. Outros mais velhos. Todos, em algum momento, com o mesmo olhar quebrado que agora começava a surgir nele. Alguns tentaram salvar todos. O sistema entrou em colapso. Outros salvaram poucos demais. O mundo apodreceu lentamente. O menino sentiu as pernas fraquejarem. E o que aconteceu com eles? Silêncio. Então as imagens responderam por si. Alguns haviam desaparecido. Outros estavam presos entre mundos. Alguns tinham se tornado algo irreconhecível, sombras conscientes vagando entre decisões passadas. A simulação se desfez. Ele caiu de joelhos na ilha real, respirando com dificuldade. As mãos tremiam. Eu não quero virar isso, sussurrou. Então precisa aceitar perder algo agora. O quê? A ilha não respondeu imediatamente. O núcleo surgiu à frente dele, pulsando mais lento do que nunca. Dentro da luz, uma última imagem apareceu, ele mesmo, anos no futuro, tentando voltar ao mundo comum. Tentando se misturar. Tentando sentir. E falhando. Você precisará sacrificar a possibilidade de uma vida comum. As palavras pesaram mais do que qualquer dor física. Família. Rotina. Pertencer sem carregar o peso de decisões invisíveis. Tudo isso escorria pelos dedos naquele momento. Ele chorou em silêncio. Não como antes, por abandono. Mas por escolha. Depois de muito tempo, enxugou o rosto. O olhar estava diferente. Não duro. Resoluto. Então me ensina direito, disse. Porque se eu vou carregar isso, não posso errar por ego. A ilha respondeu com uma vibração profunda, quase solene. Esse é o primeiro sinal de que você está pronto. E naquele instante, ele entendeu algo que ninguém nunca tinha lhe ensinado. Ser escolhido não era um privilégio. Era uma sentença. Ele percebeu que algo estava errado antes mesmo de a ilha avisar. Não foi uma visão, nem uma voz. Foi o silêncio. Um silêncio diferente daquele que já conhecia. Antes, o silêncio da ilha era cheio, organizado, quase acolhedor. Agora, era vazio. Como se algo tivesse sido arrancado de dentro dela. O ar parecia mais pesado. As árvores, que sempre se mantiveram firmes, balançavam de forma irregular, como se estivessem cansadas. O menino, que já não se via mais apenas como menino, parou no meio do caminho de pedra e fechou os olhos. Sentiu. Aprenderá isso cedo ali. Quando algo não fazia sentido, o corpo sabia antes da mente. E o corpo gritava que o mundo lá fora tinha mudado. A voz do núcleo surgiu, mas não com a mesma clareza de antes. Havia ruído. Interferência. Há fraturas. Ele abriu os olhos devagar. Fraturas onde? A ilha respondeu antes da voz. O horizonte se dobrou como um vidro sob pressão, revelando imagens do mundo real. Cidades à beira do colapso, não por explosões ou caos visível, mas por algo mais sutil. Pessoas tomando decisões pequenas demais para parecerem perigosas. Governantes escolhendo atalhos.
Pais abandonando filhos por cansaço. Multidões repetindo erros por comodidade. Isso sempre existiu, ele disse. O mundo sempre foi assim. Sim, respondeu a voz. Mas agora você consegue ver o custo. As imagens se aproximaram. Ele viu um garoto dormindo sob uma ponte parecida com a que ele conhecia tão bem. Viu uma mulher passando direto, fingindo não perceber. Viu a sequência invisível que vinha depois: fome, endurecimento, perda, violência. Tudo começava pequeno. Tudo terminava grande demais para ser ignorado. Você está me mostrando isso por quê? Perguntou, sentindo um nó se formar no estômago. A resposta demorou. Quando veio, foi direta demais. Porque algumas fraturas surgiram a partir de decisões tomadas por antigos escolhidos. O chão sob seus pés pareceu afundar alguns centímetros. Antigos, como eu? Sim. Alguns aprenderam. Outros confundiram responsabilidade com controle. As imagens mudaram. Ele viu pessoas que tinham passado pela ilha usando o que aprenderam para impor ordem, não para sustentar equilíbrio. Viu mundos estabilizados à força. Decisões tomadas sem escuta. Sacrifícios feitos em nome de resultados rápidos. Eles acharam que estavam certos, ele murmurou. E esse foi o erro. O menino sentiu raiva. Não explosiva. Fria. Direcionada. Então por que continuar escolhendo? Por que não acabar com isso? O núcleo pulsou de forma irregular. Por que abandonar a escolha cria algo pior? Silêncio. E o que você espera de mim? Ele perguntou, já sabendo que a resposta não seria confortável. As imagens se afastaram e apenas uma permaneceu. Uma fissura aberta no mundo real. Invisível para quase todos. Mas crescendo. Você terá que atravessar. O coração dele acelerou. Atravessar, como? Voltando. A palavra ecoou mais forte do que deveria. Você disse que quanto mais eu aprendesse, menos poderia voltar. E isso continua sendo verdade. Ele respirou fundo, sentindo o peso daquela decisão se aproximar como uma maré inevitável. Então o que acontece comigo lá? A resposta veio sem suavidade. Você não será reconhecido como alguém que pertence. Ele fechou os olhos por um instante. Lembrou do frio, da fome, da invisibilidade. Lembrou também de tudo que havia aprendido. Do controle interno. Da clareza. Da capacidade de ver consequências antes que elas explodissem. Eu nunca pertenci mesmo, disse, abrindo os olhos. Só não sabia que isso podia servir para alguma coisa. A ilha estremeceu levemente, como se reconhecesse aquela verdade. Há algo mais, acrescentou a voz. Ao atravessar, você perderá parte do que aprendeu. Não tudo. Mas o suficiente para duvidar de si mesmo. Ele soltou um riso curto, quase amargo. Então vai ser como antes, só que pior. Ou como nunca foi, corrigiu o núcleo. Você agora sabe escolher mesmo na dúvida. O menino caminhou até a borda da ilha e olhou o mundo lá embaixo. Não com medo. Com responsabilidade. Entendeu, finalmente, que não tinha sido poupado da dor. Tinha sido preparado para ela. Quando eu volto? Perguntou. A ilha começou a se mover, ajustando sua posição no ar. Quando você aceitar que não está indo para salvar o mundo. Ele franziu a testa. Então para quê? A resposta veio baixa, firme e definitiva. Para impedir que ele se quebre de vez, começando por uma única decisão. E naquele momento, ele soube, o verdadeiro treinamento tinha acabado. Agora começava o risco real. O problema não foi a decisão. Foi a consequência silenciosa que veio depois dela. Desde o momento em que ele interferiu no destino daquele mundo, salvando alguns, condenando outros, algo na ilha havia mudado. Não de forma agressiva. Não com punição direta. Mas como um corpo que rejeita um órgão novo sem avisar. O ar ficou mais pesado. As luzes do núcleo pulsavam fora de ritmo. E, pela primeira vez desde que chegara ali, o menino sentiu cansaço de verdade. Não físico. Um cansaço que vinha de dentro, como se pensar tivesse se tornado um esforço. Ele passou dias tentando ignorar isso. Seguiu os treinamentos. Enfrentou simulações. Resolveu dilemas cada vez mais complexos. Mas algo estava diferente. Agora, as escolhas doíam antes mesmo de serem feitas. Cada possibilidade carregava rostos. Histórias. Vidas que ele já tinha tocado, direta ou indiretamente. Foi então que a ilha decidiu parar de esconder. Naquela noite, se é que ainda fazia sentido chamar assim, o céu se abriu como nunca antes.
As nuvens se afastaram, revelando não estrelas, mas imagens. Centenas delas. Mundos inteiros suspensos no vazio, conectados por linhas de luz tênues, frágeis. Algumas brilhavam forte. Outras piscavam, à beira do colapso. Ele entendeu sem precisar perguntar. Cada linha era uma decisão passada. Cada mundo, uma consequência. A voz surgiu mais próxima do que nunca. Você ultrapassou o limite do aprendizado. Ele respirou fundo, sentindo o peso da frase. Então agora eu falhei? Não. A palavra ecoou de forma estranha. Agora você sabe demais para voltar. As imagens começaram a se mover. Ele viu versões alternativas de si mesmo. Em algumas, nunca tinha aceitado ficar. Em outras, tinha desistido cedo demais. Em todas, o resultado era o mesmo: mundos quebrados, escolhas mal feitas por pessoas despreparadas, ciclos repetidos. Então era isso? Ele perguntou, com a garganta apertada. Eu era só uma tentativa? O silêncio durou mais do que o normal. Você foi a última. Aquilo caiu como um golpe. Última, como? A ilha tremeu levemente, como se relutasse em responder. Não restam mais vazios suficientes. Ele não entendeu de imediato. Mas a explicação veio em forma de lembrança. Crianças escolhidas antes dele. Algumas fortes demais. Outras ambiciosas. Outras quebradas cedo demais. Todas carregavam algo que as tornava inadequadas no momento decisivo. Medo de perder. Desejo de controlar. Incapacidade de viver com a culpa. E eu? Ele perguntou, quase com medo da resposta. Você aprendeu a viver sem pertencer. Essa frase doeu mais do que qualquer outra. Porque era verdade. O menino percebeu, naquele instante, que não sentia mais falta do mundo de onde veio. Não sentia saudade das ruas. Nem do porto. Nem da ideia de ter uma vida comum. Algo dentro dele tinha se reorganizado. Ele já pensava em termos de impacto. De consequência. De dano mínimo. De sacrifício necessário. E isso o assustou. O que acontece agora? Ele perguntou. Vou continuar decidindo até acabar? O núcleo apareceu diante dele, mais instável do que nunca. Agora, você se torna parte da estrutura. O chão sob seus pés mudou de textura. As raízes da ilha começaram a se mover, lentamente, como se respondessem a ele. Não como dono, mas como extensão. Eu não quero ser uma coisa, ele disse, com a voz falhando. Eu ainda sou uma pessoa. A resposta veio suave, quase triste. E é exatamente por isso que dói. Ele caiu de joelhos. Não de fraqueza. De compreensão. Entendeu que o preço nunca foi morrer. O preço era continuar existindo, sem a possibilidade de ser apenas um. Naquele momento, ele soube, não haveria retorno ao mundo comum. Não haveria vida simples depois da ilha. Tudo o que ele tocasse carregaria peso. Tudo o que escolhesse criaria ondas que ele nunca mais deixaria de sentir. E, mesmo assim, uma parte dele, a mesma que entrou no barco naquela noite, não se arrependeu. Porque, se alguém precisava carregar esse fardo, ele preferia que fosse alguém que já tinha aprendido a viver com o vazio. A ilha se estabilizou lentamente. O céu voltou ao seu estado suspenso. Mas o menino não era mais o mesmo. Ele tinha cruzado o ponto sem volta. E, a partir dali, não seria mais treinado. Seria testado pelo próprio universo. O silêncio daquela noite era diferente. Não era o silêncio confortável que a ilha costumava oferecer depois de decisões difíceis. Era um silêncio tenso, quase contido, como se o próprio lugar estivesse esperando algo dele. O menino, que já não se sentia mais um menino havia muito tempo, caminhava devagar pelo centro da ilha, sentindo o chão vibrar sob os pés, não como aviso, mas como reconhecimento. Ele tinha mudado. Não fisicamente. O corpo ainda carregava marcas antigas, cicatrizes pequenas, sinais de quem sobreviveu mais do que viveu. Mas por dentro, algo tinha se reorganizado. Pensamentos que antes vinham soltos agora se encaixavam como peças de um desenho maior. Emoções que antes explodiam agora vinham densas, controladas, pesadas do jeito certo. O núcleo aguardava. Dessa vez, não projetava imagens. Não pulsava em alerta. A luz era estável, quase discreta. Isso, por algum motivo, o assustou mais do que qualquer brilho intenso. Ele já tinha aprendido que a ilha nunca fazia nada sem intenção. Você está diferente, disse a voz, surgindo dentro dele sem surpresa. Ele não respondeu de imediato. Observou o próprio reflexo distorcido na superfície do núcleo.
Não era mais aquele garoto encolhido, sempre pronto para desaparecer. Havia algo firme em seu olhar. Algo que não pedia permissão. Eu sei, respondeu por fim. E isso é o que mais me assusta. O núcleo demorou a reagir. Esse é o ponto sem retorno. A frase ficou suspensa no ar. Então é verdade, ele murmurou. Tudo o que eu aprendi aqui, não foi só para me preparar. Foi para me afastar de vez do mundo que eu conhecia. A sala começou a se transformar. As paredes projetaram cenas que ele ainda não tinha visto. Cidades reais. Pessoas comuns. Crianças como ele havia sido um dia. Algumas dormindo nas ruas. Outras sendo ignoradas dentro de casas cheias. O mundo seguia do mesmo jeito. Cruel. Distraído. Ineficiente. Você já enxerga o que a maioria não quer ver, disse a voz. E isso muda tudo. Ele sentiu um peso no peito. Não era medo. Era responsabilidade. Se eu voltar agora, começou a dizer. Você não voltará igual. A frase não era uma ameaça. Era um fato. O núcleo então mostrou algo que ele nunca tinha visto completo, o que acontecia com aqueles que falharam. Não corpos. Não mortes. Pessoas que voltaram ao mundo carregando fragmentos da ilha sem compreender o que tinham vivido. Gente que tentou alertar, mas foi chamada de louca. Gente que tentou agir rápido demais e destruiu mais do que ajudou. Gente que se perdeu tentando ser salvadora. Ele fechou os olhos. E se eu ficar? A ilha respondeu de forma diferente. O chão se abriu, revelando camadas profundas, mecanismos antigos, estruturas que sustentavam não apenas aquele pedaço de terra flutuante, mas algo muito maior. Uma rede. Um sistema de observação. Portais adormecidos. Possibilidades contidas. Se ficar, você não será mais protegido do sofrimento. Apenas compreenderá o motivo dele existir. Aquilo doeu mais do que qualquer resposta anterior. Então não existe final feliz, né? Houve algo parecido com um suspiro. Existe clareza. E isso é mais raro. Ele se sentou no chão. Pela primeira vez desde que chegará à ilha, sentiu vontade de chorar de novo. Não por si, mas pelo mundo que o aguardava. Pela quantidade de escolhas erradas feitas todos os dias por pessoas que nunca tiveram a chance de aprender o peso real de decidir. Eu queria ter sido só uma criança normal, disse em voz baixa. Queria ter reclamado de coisas pequenas. Ter tido alguém esperando por mim em casa. A ilha não respondeu de imediato. Então, lentamente, uma imagem surgiu, ele mais novo, sentado na beira da ponte onde dormia. Sozinho. Invisível. Foi exatamente por isso que você chegou até aqui. Ele entendeu naquele instante. Não era porque era especial. Nem porque era mais forte. Mas porque sabia o que era não ser escolhido. Sabia o que era existir sem importância. E, por isso mesmo, jamais trataria o destino de alguém como algo descartável. Ao se levantar, algo mudou na ilha. Não visualmente. Mas na sensação. Como se uma chave tivesse sido girada. Eu não quero salvar o mundo, ele disse, com honestidade. Mas também não consigo mais fingir que não vejo. O núcleo brilhou um pouco mais. Então você está pronto. Pronto para quê? A resposta veio firme, definitiva. Para descer da ilha. O coração dele bateu forte. A ideia de voltar ao mundo real, agora sabendo o que sabia, sentindo o que sentia, parecia mais assustadora do que qualquer coisa que já tivesse enfrentado ali. Mas, ao mesmo tempo, fazia sentido. Todo aquele aprendizado não era para ficar guardado. Era para ser testado onde realmente importava. Enquanto a ilha começava a se mover, descendo lentamente em direção ao horizonte distante, uma certeza se firmou dentro dele. Ele nunca mais seria apenas alguém tentando sobreviver. Ele se tornaria alguém que escolheria, mesmo quando isso custasse tudo. A ilha estava diferente. Não em forma, nem em cor, nem em estrutura. Era algo mais difícil de explicar, algo que se sentia antes de se compreender. O ar parecia mais pesado, como se cada respiração carregasse uma pergunta sem resposta. O menino, que já não se reconhecia mais como aquele garoto perdido do começo, caminhava devagar, sentindo que estava sendo levado para um ponto sem retorno. Ele já tinha visto verdades duras. Já tinha encarado os registros dos que falharam, dos que enlouqueceram, dos que tentaram usar o conhecimento da ilha para benefício próprio. Já tinha sentido o peso de decisões que afetavam mundos inteiros. Mas aquilo era diferente. Era pessoal demais. O núcleo aguardava, pulsando em um ritmo mais lento, quase cansado.
Pela primeira vez desde que chegará à ilha, ele teve a sensação de que não era só ele quem estava sendo testado. Você chegou ao limite do que pode aprender observando, disse a voz, mais grave do que antes. Agora, precisa decidir agindo. Eu já decidi tantas vezes, respondeu ele, com calma contida. Cada escolha aqui cobra um preço. O que falta? A luz ao redor dele se expandiu, então, imagens surgiram. Não de outros mundos. Não de futuros distantes. Mas do mundo de onde ele veio. As ruas. O porto. As crianças esquecidas. Os adultos cansados. O mesmo sistema repetindo os mesmos erros, geração após geração. Falta entender que você não foi preparado para substituir o mundo, disse a voz. Você foi preparado para confrontá-lo. O coração dele apertou. Confrontar como? A resposta não veio em palavras. Veio em sensação. Uma avalanche de lembranças o atingiu de uma vez. A fome. O frio. O abandono. Mas também os pequenos gestos que quase tinham passado despercebidos. Alguém que deixou comida sem dizer nada, um olhar que não desviou, um silêncio que respeitou. Você sempre acreditou que precisava se tornar algo maior, continuou o núcleo. Mais forte. Mais capaz. Mais distante da dor. As imagens mudaram. Mostraram versões dele mesmo, mais velhas, frias, eficientes e vazias. Mas isso nunca foi o que a ilha buscou. Ele caiu de joelhos, sentindo o impacto da verdade. Tudo fez sentido de uma vez só. Os testes. As escolhas. A recusa constante ao conforto fácil. Não era sobre criar alguém acima dos outros. Era sobre impedir que o poder destruísse aquilo que ainda restava de humano nele. Então qual é o próximo passo? Perguntou, com a voz baixa. O núcleo pulsou mais forte. Você precisa voltar. As palavras ecoaram dentro dele como um golpe. Voltar, para lá? Disse, incrédulo. Depois de tudo o que vi? Depois de tudo o que aprendi? Sim. Mas eu não pertenço mais àquele mundo. Você nunca pertenceu, respondeu a voz, sem dureza. E é exatamente por isso que pode atravessá-lo sem se perder. O silêncio que se seguiu foi longo. O menino sentiu medo. Medo real, cru. Não do fracasso. Mas do impacto. De voltar sabendo demais. De olhar para as mesmas injustiças sem poder se esconder na ignorância. E se eu mudar tudo da forma errada? Perguntou. O núcleo diminuiu a intensidade da luz. Você vai errar. Ele respirou fundo. E se eu machucar pessoas? Você já machucou ao escolher não agir. A verdade caiu pesada, mas limpa. Sem crueldade. Sem julgamento. A ilha começou a se mover lentamente, como se estivesse se preparando para algo maior. Pela primeira vez, ele sentiu que ela não era um refúgio. Era uma travessia. Quando eu voltar, ele começou, hesitante. Eu vou lembrar de tudo? Você lembrará do que for necessário. E esquecerá do que te tornaria arrogante. Ele assentiu. Aquilo era justo. Enquanto se levantava, percebeu algo que nunca tinha sentido antes. Não era mais a ilha que o sustentava. Era ele que sustentava a decisão. E, naquele instante, ficou claro. O destino dele nunca foi morar acima do mundo. Foi caminhar dentro dele, sem se tornar igual a ele. A ilha estava diferente havia dias. Não era algo visível à primeira vista, mas o menino, que já não se sentia exatamente um menino, percebia. Os caminhos demoravam mais para surgir. As respostas vinham mais curtas. O silêncio, antes acolhedor, agora parecia carregado. Como se a própria ilha estivesse cansada. Ele já tinha visto demais para ignorar isso. Desde que descobrira os registros dos outros escolhidos, aqueles que passaram pela ilha antes dele, algo tinha se quebrado por dentro. Alguns tinham tentado usar o que aprenderam para dominar. Outros, para salvar todos. Quase nenhum sobreviveu inteiro. Não fisicamente. Por dentro. A ilha não destruía corpos. Destruía ilusões. Naquela noite, o núcleo o chamou sem aviso. A sala circular se abriu sozinha, revelando projeções instáveis, falhando. Rostos surgiam e desapareciam. Mundos à beira do colapso. Pessoas olhando para o céu, sentindo algo, mas sem saber o que. Ele reconheceu aquele momento. Era o mesmo instante em que ele, no passado, havia visto a ilha pela primeira vez. Eles estão vendo agora, ele murmurou. Sim, respondeu a voz. O ciclo recomeçou. O coração dele apertou. Quantos? A resposta demorou.
E esse atraso dizia muito. Muitos. Ele sentiu raiva. Não da ilha. De si mesmo. Porque agora entendia o peso real do que estava sendo preparado para carregar. Então eu preciso ir, disse, já se adiantando. Preciso ajudar. Orientar. Evitar que cometam os mesmos erros. A luz do núcleo oscilou. Essa foi a escolha que destruiu quase todos antes de você. Ele parou. Então o que você quer? Que eu fique aqui assistindo? Quero que você escolha com clareza. As imagens mudaram. Agora mostravam versões possíveis dele mesmo. Em uma, ele descia ao mundo repetidas vezes, tentando salvar cada escolhido, até se perder completamente, virando algo frio, rígido, distante. Em outra, ele se isolava na ilha, protegendo o conhecimento, enquanto mundos inteiros afundavam por falta de orientação. Nenhuma dessas opções é aceitável, ele disse, com a voz firme. Exatamente. Foi nesse momento que ele entendeu. A ilha não oferecia respostas corretas. Oferecia consequências honestas. Eu não posso salvar todo mundo, ele falou, devagar, sentindo o peso das palavras. Mas posso escolher quando interferir, e quando não. O núcleo brilhou mais forte. Essa é a diferença entre controle e responsabilidade. Dias depois, ou talvez semanas, o tempo já não obedecia regras, ele desceu pela primeira vez desde que se tornará algo além de um sobrevivente. Não como salvador. Não como guia absoluto. Mas como presença. Ele observou uma das crianças escolhidas de longe. Viu o medo. A confusão. O impulso de correr. Não apareceu. Não falou. Apenas alterou o vento, desviando o perigo imediato. Nada mais. Em outro mundo, fez o oposto. Interferiu diretamente. Alertou. Falou demais. O resultado foi pior. Dependência. Medo. Paralisia. Cada intervenção deixava uma marca nele. Não física. Ética. Ao voltar para a ilha, exausto, sentou-se à beira do abismo e encarou o vazio abaixo. Pela primeira vez desde que chegará ali, chorou não por dor, mas por limite. Eu queria poder fazer mais, confessou. A resposta veio suave. Querer não é o problema. Acreditar que deve é. Ele ficou ali por muito tempo, observando o mar infinito sob seus pés, entendendo finalmente que maturidade não era saber o que fazer, mas aceitar o que não podia ser feito. Naquela noite, algo mudou definitivamente dentro dele. Ele deixou de se ver como escolhido. Passou a se ver como guardião do equilíbrio entre agir e permitir. E isso, ele percebeu, era o papel mais solitário de todos. O menino, que já não se via mais como menino, percebeu a mudança antes mesmo de a ilha demonstrar qualquer sinal físico. Não foi uma visão, nem uma voz. Foi um peso diferente no ar. Um cansaço que não vinha do corpo, mas da consciência. Como se tudo o que ele tinha aprendido até ali estivesse sendo silenciosamente colocado à prova, não por desafios externos, mas por uma exigência interna que ele ainda não conseguia nomear. Ele caminhava pelo centro da ilha quando sentiu o chão vibrar de leve, quase como um aviso contido. As árvores, que sempre pareceram neutras, agora se inclinavam de maneira sutil, apontando para o núcleo. O coração de luz pulsava mais lento. Não estava em perigo. Estava, esperando. Ao se aproximar, imagens começaram a surgir no ar, diferentes de todas as outras. Não eram mundos distantes nem futuros possíveis. Eram pessoas comuns. Crianças dormindo em abrigos improvisados. Jovens perdidos, cheios de raiva. Adultos vazios, vivendo no automático. Pessoas que nunca chegariam até a ilha. Pessoas que nunca seriam escolhidas. Por que está me mostrando isso agora? Ele perguntou, sentindo o nó familiar se formar no peito. A voz respondeu, mais grave do que antes. Porque o ciclo se completa. O núcleo projetou então a primeira imagem dele chegando à ilha. Pequeno. Assustado. Vazio. Em seguida, mostrou quem ele era agora. Mais firme. Mais atento. Mas havia algo novo naquela projeção, uma fissura de luz atravessando o próprio peito, como se algo estivesse sendo preparado para sair. O que você quer de mim? Ele perguntou, já sabendo que a resposta não seria simples. Houve uma pausa longa. A ilha inteira pareceu sustentar o silêncio. Tudo o que foi aprendido aqui não pode permanecer aqui. Ele sentiu o impacto da frase como um golpe lento. Você quer que eu vá embora? Queremos que você escolha ir. As imagens mudaram novamente. Agora mostravam dois caminhos. Em um, ele permanecia na ilha, tornando-se parte dela.
guardião. Voz. Memória viva. Nunca envelheceria. Nunca passaria fome. Nunca estaria sozinho. No outro, ele voltava ao mundo, carregando dentro de si tudo o que tinha aprendido, mas sem proteção, sem garantia, sem retorno. E qual é o preço? Ele perguntou, a voz falhando levemente. A resposta veio clara demais. Se você partir, esqueceremos você. Ele deu um passo para trás. Esquecer, como? Seu nome não será lembrado. Sua história não será contada. Ninguém saberá que você existiu. Tudo o que você fizer será absorvido pelo mundo, não por nós. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado de todos. Porque, no fundo, ele sempre teve medo de ser esquecido. Desde o orfanato. Desde o corredor vazio. Desde o dia em que percebeu que ninguém o procuraria. Então é isso? Ele disse, respirando fundo. Ficar e existir para sempre aqui, ou partir e desaparecer? Não desaparecer, corrigiu a voz. Servir sem reconhecimento. Ele sentou no chão, sentindo o calor conhecido da ilha sob as mãos. Pensou em tudo que tinha aprendido. Pensou nos erros dos antigos escolhidos. Pensou no quanto o poder sem propósito destrói. Pensou, principalmente, no menino que ele foi, aquele que só queria que alguém o visse. Um sorriso pequeno, cansado, surgiu em seu rosto. Engraçado, ele murmurou. Eu achei que tinha vindo para cá para ser alguém. A luz do núcleo pulsou. Mas eu vim para aprender a não precisar disso. Ele se levantou. Se tudo o que aprendi só serve para mim, então não serve para nada. A ilha ficou completamente imóvel. Nenhuma vibração. Nenhuma imagem. Nenhuma resposta imediata. Então, lentamente, o núcleo se abriu. Não como uma porta. Como um coração oferecendo algo frágil. Se você fizer essa escolha, disse a voz, agora mais suave do que nunca, não poderá voltar. Nunca. Ele respirou fundo uma última vez. Eu sei. E deu o passo à frente. Naquele instante, a ilha começou a se desfazer em silêncio. Não em ruína. Em libertação. E, pela primeira vez desde que chegou ali, o menino sentiu medo. Não de perder tudo. Mas de finalmente cumprir o seu destino. A ilha tremia. Não como antes, quando respondia às escolhas dele com sutileza, mas agora como algo que estava chegando ao fim de um ciclo antigo. As raízes expostas vibravam, o céu artificial se fragmentava em tons que ele nunca tinha visto, e o núcleo, suspenso no centro da estrutura, pulsava com uma intensidade quase dolorosa. O menino, que já não era mais apenas um menino, sentia isso nos ossos, no peito, no silêncio entre um pensamento e outro. Ele sabia. Antes mesmo da voz falar, ele sabia. A ilha não estava morrendo. Estava se despedindo. Durante anos, tempo que não obedecia às regras do mundo lá embaixo, ele aprendeu a decidir com peso, a negar o conforto fácil, a sustentar consequências sem fugir. Viu registros dos que vieram antes. Alguns quebraram. Outros enlouqueceram tentando salvar tudo e todos. Poucos entenderam o verdadeiro propósito da ilha. Ela não existia para criar salvadores. Existia para impedir que o poder caísse nas mãos erradas. Você chegou ao limite do que pode aprender aqui, disse a voz do núcleo, mais fraca, mais humana do que nunca. Ele se aproximou, sentindo algo apertar no peito. Pela primeira vez desde que chegará, sentia medo real. Não do desconhecido, mas da perda. Então é isso? Perguntou. Eu vou embora, e pronto? O núcleo projetou imagens rápidas. O mundo lá embaixo, ainda quebrado, ainda injusto. Pessoas tomando decisões pequenas demais para problemas grandes demais. Crianças invisíveis, como ele tinha sido. Não exatamente. O chão se abriu lentamente, revelando o mar lá embaixo, distante. A ilha começou a subir mais alto, como se estivesse se soltando das últimas amarras com aquela realidade. Há uma última escolha. Ele fechou os olhos por um instante. Sentiu o vento. O cheiro do sal. Lembrou da fome, do frio, do primeiro passo naquele barco velho. Lembrou da versão mais nova de si mesmo, andando sem rumo, acreditando que não pertencia a lugar nenhum. Qual é o preço agora? Perguntou, sem desviar o olhar. A resposta veio pesada. Você pode descer e viver como parte do mundo. Levar consigo o que aprendeu, mas esquecer o caminho de volta. A ilha desaparecerá para você. Uma pausa. Ou pode se tornar o que mantém o equilíbrio. Não aqui. Não acima. Mas entre. As imagens mudaram. Pessoas em momentos decisivos.
Líderes prestes a escolher errado. Sistemas à beira do colapso. Pequenas decisões que mudariam milhares de vidas. Eu seria, o quê? Ele perguntou. Uma interferência silenciosa. Um empurrão sutil. Uma presença que nunca recebe crédito. Ele riu sem humor. Invisível de novo. Diferente, corrigiu a voz. Desta vez, por escolha. O menino respirou fundo. Percebeu, com uma clareza quase cruel, que nunca quisera ser visto. Quisera fazer diferença. E agora entendia que as duas coisas raramente andam juntas. E a ilha? O núcleo brilhou pela última vez. Ela não é mais necessária. A estrutura começou a se desfazer em partículas de luz. As árvores perderam o brilho. As raízes se soltaram. A ilha estava se apagando, não em colapso, mas em conclusão. Ele sentiu lágrimas escorrerem, mas não tentou conter. Não eram de tristeza pura. Eram de aceitação. Eu escolho ir, disse. Mas não para esquecer. O núcleo pulsou uma última vez, projetando a imagem dele mais velho. Agora fazia sentido. O rosto não carregava ausência, nem orgulho. Carregava responsabilidade. Quando abriu os olhos, estava na praia. O sol nascia. O barco velho encostava na areia, como se nunca tivesse saído dali. A ilha não estava mais no céu. Nenhum sinal. Nenhuma prova. Só ele. Os anos passaram. Ele nunca falou sobre a ilha. Nunca escreveu. Nunca tentou convencer ninguém. Apenas esteve presente nos momentos certos. Uma palavra aqui. Uma dúvida plantada ali. Uma escolha evitada no último segundo. Ninguém nunca soube seu nome. Mas, de tempos em tempos, quando alguém que perdeu tudo olha para o horizonte numa noite impossível, uma sensação estranha aparece. Como se o mundo, por um instante, estivesse olhando de volta. E isso muda destinos. Para sempre.